Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, um amigo de vocês, evangelista aqui da cidade de Xanxerê, falando para mais um vídeo, mais uma reflexão, mais uma resposta daquilo que você tem pedido nas suas orações. Que o Senhor te abençoe no nosso canal, se inscreva, deixa o seu joinha. Todas as terças e quintas temos vídeo novo, revelações da história de Gênesis, né, do início de todas as coisas. Amém? Então, na semana passada nós falamos sobre Abraão, né? Abraão e Ló, quando Abraão e Ló se separam. Se você quiser, você pode seguir o vídeo aqui em cima. E a partir de hoje nós vamos falar do que aconteceu logo após. Eu relato que eu ia passar esse episódio que a gente vai falar hoje, mas o Espírito Santo pediu para mim pregar sobre isso. E eu achei interessante passar para vocês essas revelações que o Senhor tem me mostrado. Amém? Então nós vamos estar lá a passagem está lá em Gênesis 14, do versículo 11 em diante. Vai estar escrito assim: E eles tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e estes eram confederados de Abraão. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, e ele e os seus servos à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. Amém, querido? Então, nós observamos aqui, né, que logo após Ló se separar de Abraão, aparentemente, aos olhos de Ló, a terra que ele escolheu era a melhor terra possível. Eram as planícies de Sodoma e Gomorra. Então, nessas planícies havia vasta vegetação, os solos eram planos, as pessoas eram más naquela cidade, mas a estrutura da cidade trazia um aconchego para a vida de Ló. Trazia uma certa segurança, principalmente financeira, uma segurança principalmente na área de custo, de custear a sua família, de enriquecer. Só que Ló não escutou o que o Senhor havia falado. Ló não fez uma oração para o Senhor e já começou na terra que Deus não mandou com pedreira. Já começou na terra que Deus não mandou com aflição, com destruição e com assolação. Querido, se nós for olhar um pouquinho antes do enredo, você pode ler na sua casa, antes do versículo 11, vai estar escrito que 4 reis, inclusive 2 de Sodoma e outro de Gomorra, eram 2 cidades próximas, né, juntas, se uniram, mais 3 reis, na verdade 5, se uniram para pelejar contra 4 reis. Então era 5 contra 4. E engraçado que tem um deles, que é o Tidal, que está escrito Rei das Nações. Olha só, que interessante isso, o Rei das Nações. Quem que é o Rei das Nações, né? Quem que é o Rei das Nações que a Bíblia fala, né? O Senhor dos Senhores. Eu acredito que esse Tidal aqui na Bíblia está representando Deus, porque Deus ele estava começando a lançar juízo contra aquela cidade. Então esses 4 reis, eles destruíram o exército dos outros 5, inclusive de Sodoma e de Gomorra. Falando que os reis de Sodoma e Gomorra, eles foram... lá no 10 está escrito assim: E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. Então, eles morreram já num juízo de Deus. Então, querido, eu quero primeiramente dizer assim: eu tenho passado por experiências próprias na minha vida, e uma das coisas que eu tenho aprendido com todas essas dificuldades, querido, porque é ferro afiando ferro, tá? Não acho que a minha vida é mil maravilhas, não acho que nós não temos problemas. Inclusive, depois que eu aceitei Jesus, a nível de dificuldade aumentou.
o nível de situações adversas aumentaram. Por quê? Porque hoje eu entendo que é Deus me forjando para algo maior. Então as transgressões, o apóstolo Tiago diz que a gente deve ficar contente com as transgressões, contente com as aflições, porque elas nos trazem esperança e a esperança nos traz a fé. Então nós devemos saber que é Deus nos treinando, porque a Bíblia fala que o Deus, ele ama tanto os seus filhos que ele os corrige, os açoita. Então, assim como um pai que corrige o filho e lá na frente ele não vai sofrer, Deus ele é assim para nós, querido. E nós vemos aqui que Deus começou a mostrar para Ló: sai de Sodoma e Gomorra, saia de Sodoma e Gomorra. E Ló, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, porque lá na frente nós vamos ver que ele tinha 2 filhas virgens e que ainda além das 2 filhas virgens, ele cuidava. Ele cuidava da sua família, ele era uma pessoa, no meio de uma prostituição, ele manteve 2 filhas virgens e Deus mandou os anjos salvarem Ló, né? Então, mas a história não é essa. Ainda não estamos na destruição de Sodoma e Gomorra, nós estamos na salvação de Ló. E nós vemos aqui que Abraão, ele descobriu através de uma pessoa que Ló ele estava preso e tinha sido levado cativo como escravo, né? E ele foi com 318 homens, servos preparados. Então eram pessoas preparadas, querido, não eram pessoas meia boca. Eram homens de guerra, homens de batalha. Mas assim, querido, não foi eles que venceram a guerra. De noite eles feriram Adã e trouxeram Ló, as suas esposas e o povo de volta. Querido, como que 5 reis juntos, com milhares e milhares de soldados, que provavelmente a Bíblia não relata, mas eram milhares, não conseguiram vencer e Abraão com 318 homens venceu. Querido, isso não tem explicação. Mas a fé, ela não é explicável. A fé, ela é inteligente, mas ela é algo inexplicável. Querido, nós temos que viver essa fé. Se você se diz acreditar em Jesus Cristo, e eu vou mais além, se você for católico, ou se você for evangélico ou espírita e diz que acredita na Bíblia, né? Se você não acredita, daí, querido, você precisa repensar algumas coisas. Mas se você segue a Bíblia, você está acreditando que um homem ficou 3 dias na barriga de um peixe, Jonas. Você está acreditando que 3 homens foram jogados numa fornalha 7 vezes mais aquecida, que era uma fornalha para derreter bronze, prata para transformar, fazer ferro para fazer os escudos e armas, e não morreram. Você vai acreditar que um homem foi jogado na cova dos leões e passou a noite inteira e os leões não o comeram. Você vai acreditar num homem que ressuscitou, num homem que andou sobre as águas, num homem que fez milagres e milhares de milagres que a Bíblia diz que se fosse escrever em todos os livros do mundo não teria como contar. Então, querido, a Bíblia ela não é lógica. A Bíblia, a fé, ela é uma fé sobrenatural. Ela é poder de Deus. E nós vemos que Abraão prevaleceu e trouxe o Ló de volta. Trouxe o Ló de volta com as suas esposas e Ló voltou para Sodoma e Gomorra. Querido, qual que é a tua Sodoma e Gomorra hoje? Se você for o Ló, querido, que você viu que Deus te empurrou de uma empresa, de uma amizade, de uma situação, não tenha orgulho de pedir ajuda para Abraão. Não tenha orgulho de dizer para Abraão que você precisa de ajuda. Volte para ele, se ajoelhe e pede perdão se você brigou com ele. Porque nós vemos que na Bíblia Abraão não brigou com Ló. Ele só falou que os pastores brigaram e que não dava mais para eles continuar junto. Mas a gente vê em nenhum momento Ló brigando. Pelo contrário, Abraão amava Ló a ponto de resgatá-lo. Então, se você for o Ló, querido, dê as suas mãos para que ele ajude. Né? Estenda as suas mãos para que ele ajude. Se você for Abraão, querido, vai atrás de Ló e ajuda ele. Tira desse lugar. Se você foi uma pessoa que mandou o outro, abraça o Ló. Traz ele para perto de Jesus. Traz ele para a igreja. Traz ele para a palavra. Traz ele, querido, aonde você possa ajudar ele. Mas não leva para Sodoma e Gomorra de novo.
Porque se você levar ele para Sodoma e Gomorra de novo, a não ser que ele queira ir, queira, mas tenta não levar. Porque se ele quiser realmente ir e for para lá, de repente lá na frente a esposa dele vai ser sacrificada, alguém da família. Vai ter que sair dali às pressas, porque Deus vai mandar juízo sobre aquela terra. Essa é uma pregação para outro dia, mas eu já quero dar um spoiler para vocês. A mulher de Ló ficou lá, presa, virado numa estátua de sal, porque olhou para trás. Então, querido, olhe para frente. Se não está dando certo, olhe a Deus te preparar outro lugar. Se você está descontente na cidade que você está, peça para Deus te preparar outro lugar. Peça para Deus te moldar, te mostrar. Peça para Deus, Ele vai te dar uma direção e você vai sair de Sodoma e Gomorra e ir para a terra que Deus te prometeu. Amém? Que Deus possa te confirmar essa palavra, que Deus possa agir na sua vida. Eu acredito que você que está escutando, você foi escolhido para ter essa revelação, para entender esse chamado. Se você for Ló, aceite ajuda. Se você for Abraão, vai ajudar. E entenda, querido, quem entrega os seus inimigos na sua mão é Deus. Se você está prosperando, se você está enriquecido, querido, acredite, Deus está te dando essa oportunidade. Agradeça e continue. Se você está passando por dificuldade e é uma pessoa de Deus que segue os princípios, querido, é só um tempo. É só um tempo, é um período até você aprender. Peça para Deus que você quer mudar de fase, mas que você quer aprender. E quando chegar a hora do chefão, da prova maior, você vai passar de fase. E Deus vai estar junto com você. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima semana, né? Que essa semana seja uma semana abençoada e até quinta-feira.